recentemente você estava aí com a entrada de 5 novos clientes, na época boa era 10, 12. Como é que foi teu resultado agora, nesse último mês? Ó, Luiz, o nosso resultado esse último mês ele foi aqui, cara, dá até assim emoção para falar. Nós vendemos 21 contratos em janeiro, mas começa a vender a partir do meio de janeiro, porque tem muita gente viajando, tá começando o ano. Na primeira semana, que ela começou no finalzinho, começou numa quinta-feira. Na primeira semana, em 3 dias, a gente vendeu uns 5 contratos. Na segunda semana, a gente vendeu mais 10. O mês todo, a gente fechou 21 contratos. Desses 21 contratos, eu já trouxe mais três que eu estava trabalhando lá, né? Não fecharam em janeiro, mas mais três que já estão fechando agora essa semana aqui. Seja muito bem-vindo a mais um Case de Sucesso e hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com o Adriano Corrêa da Base Viva. Ele que teve um resultado incrível em poucos meses de contrato aqui com a Codirect, com apenas 4, 5 meses, teve um resultado expressivo e a gente vai contar a história dele. Mas antes da gente falar do resultado dele, Adriano, apresente-se, conta a tua história, quem é você e como é que você chegou até aqui. Legal, Luiz, é um prazer estar aqui. É, compartilhar isso cara, é um prazer imenso porque realmente o trabalho de vocês ele é um trabalho muito sério e que quando a gente se envolve com ele, o resultado acontece, né? Bom, eu tenho uma empresa aqui em Jundiaí, interior de São Paulo, é um estúdio de atendimento personalizado, né? É uma academia com musculação e pilates, e o nosso core é o desenvolvimento de exercícios específicos voltados para a saúde das pessoas. Então a gente Legal. assumiu esse posicionamento. E qual que é o nosso, né, grande desafio aí ao longo desses 12 anos de empresa, cara? O mercado ele mudou muito. Então, antes a gente tinha uma facilidade muito grande em captar os clientes, né? Eu sou da época que era por indicação, Luiz. A gente tinha clientes por indicação, fachada, né? E o mercado ele foi mudando, mudando. E a gente percebe também o consumidor mais resistente, né? Ele está Uau, mais resistente. É assim, a gente hoje, só para você ter ideia, antes eu fazia uma aula de apresentação, uma aula experimental que a gente tinha na época, a minha taxa de conversão ela era mais que 80%. A pessoa ia fazer a aula e fechava já na hora, já fechava o contrato, já pagava e tudo mais. legal. De uns anos para cá, Luiz, o nosso ciclo de venda ele tem mais ou menos uns 10 dias. Então eu faço o agendamento com a pessoa da aula experimental, faço toda a parte inicial ali de filtragem, né? O cliente gostou, comprou a nossa ideia, a gente agenda. Hoje é uma aula experimental avaliativa, ele passa por uma pequena avaliação nessa aula. E depois que a gente faz a avaliação, a gente apresenta para ele qual que é o plano ideal para ele. Se é um plano combinando musculação e pilates, se são 2 vezes por semana, 3 vezes. Legal. Apresenta para ele todo o estúdio. E ainda assim o cliente ele fala, olha, eu vou pensar, eu não vou fechar agora. E aí a gente vai fazendo o follow-up desse cliente. Então esse ciclo todo leva 10 dias. Eu percebo que as pessoas estão bem mais resistentes e mesmo precisando muito. Né? A gente atende ali Claro. pessoas que estão com uma condição de saúde por falta de exercício bem complicada. Cara, a grande dificuldade atual é a apresentação da nossa proposta de trabalho. Como é um trabalho muito específico, né? Eu sei que você pediu para a gente apresentar, mas eu acho que eu já posso ir falando isso. Claro. Como é um trabalho muito específico, onde a gente faz um registro, sessão a sessão, de o que acontece com o cliente. Então, por exemplo, o cliente ele tem hipertensão e está liberado para fazer exercício, mas ele tem um quadro hipertensivo. A gente tem que medir a pressão dessa pessoa antes, durante e após o exercício. Em alguns casos, a gente pede para ela mandar para a gente, 2, 3 horas depois, como é que ficou a pressão dela, numa fase inicial. Então, é um trabalho bem elaborado. Legal. Eu não consigo explicar isso com facilidade em campanhas de venda. Claro. Eu preciso ir construindo isso, né, devagar, com calma, para o cliente, para a pessoa que está buscando um trabalho assim, conseguir entender. E foi justamente isso que a gente conseguiu aprender a fazer com a Codirect, né, seguindo as etapas do funil que vocês Legal. explicam várias vezes para a gente, porque como a gente não tem habilidade com isso, é difícil entender, né? Você tem a vontade de vender, mas antes de vender você precisa apresentar a tua solução para quem quer comprar essa solução. Então Perfeito. não adianta eu apresentar a solução para pessoas que não estão interessadas nisso. E aí tem todo um caminho dentro da metodologia da Codirect, cara, que ele olha, uma salva de palmas, ele é muito bom, ele é muito efetivo, Luiz. E ele Legal. está bem, eu acho que está bem atualizada a abordagem de vocês também, né? Porque o mercado muda muito. E Massa. isso fez toda a diferença para a gente, cara, no sentido de vender, né? Obviamente, que é a etapa final lá do funil, mas de se apresentar e atrair as pessoas certas. Legal. Mas antes, Então, antes, antes da gente falar do resultado, né, que eu acho que é o grande segredo dessa entrevista, né, Adriana? Meu Deus, mas como é que ele atingiu isso? O que que vocês tentaram por conta própria antes? Antes de contratar a Codirect, você falou
e contratou agências, etc. Me fala um pouco dos teus experimentos, das tuas frustrações e tentativas. Legal, Luiz. Antes da pandemia, Luiz, 2019, a gente estava com uma carteira de clientes, só para entender numericamente, próximo a 180 clientes, que era quase o máximo da época que eu podia atender, tá? Sim. A gente estava com 177 clientes, a gente já estava começando a pensar numa expansão, em ter mais uma unidade, que a gente tinha procura, tinha demanda, mas não tinha, tinha um gargalo que não tinha espaço. Aí veio a pandemia, em 2020, né, a gente caiu lá para 70 clientes ativos, só 30 pagantes na época, foi bem desafiador, a gente ficou 5 meses parado, cara. Uhum. E aí a gente voltou a operar, né, 2020, assim, foi bem difícil, porque as pessoas não queriam ir para academia, não queriam sair de casa, mesmo sendo um lugar com poucas Claro. pessoas, atendimento individual. 2021 a gente decidiu contratar uma agência de publicidade e propaganda, né, para ajudar a gente com essa parte de venda. E a gente contratou a agência, ficou com eles quase 6 meses. Luiz, eu investi na época uns R$ 40 mil. Ah, essas horas eu vejo que eu deveria cobrar mais. Cara, eu investi uns R$ 40 mil. O meu resultado de venda foi zero. Luiz, foi zero. Zero vendas. Aí a gente cancelou com a agência. E o que eu fiz na época, cara? Eu fiz um curso em marketing e vendas, né, com uma pessoa que eu achava que fazia sentido. Me afundei nisso, eu fiquei por meses acordando 4 horas da manhã e estudando e tal. No final de 2021, eu fiz a minha primeira campanha no Facebook, no Instagram e comecei a mexer um pouquinho com o Google. Em 4 meses, mais ou menos, eu comecei a ter um resultado de venda. Né? A gente não fazia venda, assim, não tinha busca através do Instagram ou do Google na época. Né? As pessoas vinham de indicação, de fachada. E aí eu comecei a ter uma recorrência de venda, cara. Eu comecei a vender bem, eu comecei a vender 10, 12 contratos por mês, para o nosso ticket médio era interessante. E a Aham. gente cresceu a nossa carteira de clientes lá, chegou a 150 clientes aproximadamente. Só que o mercado muda muito, né? Então, putz, eu falei, eu preciso de ajuda de novo, né? Eu vou precisar de alguém me ajudando a fazer isso aqui de novo. Aí eu contratei uma agência de tráfego para me ajudar com a parte de tráfego pago. A gente já estava caindo nas vendas, né? Eu estava vendendo aí uns 5, 6 contratos por mês. E aí eu contratei uma agência de tráfego, o resultado estava muito ruim. A gente tinha, por mês, Luiz, cerca de 160 leads, 160 mensagens de WhatsApp, e a gente vendia desses 160 leads, cara, 2 ou 3 contratos. Era Uau. muito trabalho, muita dor de cabeça, e venda, não rolava a venda, né? Foi terrível. E aí a gente cancelou com eles e eu comecei a mexer de novo, né, nisso sozinho. E aí foi quando eu encontrei vocês, né? Quando eu encontrei a Codirect, até no nosso alinhamento de venda, que foi com o Vitor, se eu não me engano, eu expliquei para ele essa história. Eu falei, Vitor, eu preciso de resultado, cara. Aí ele falou, vamos lá, Adriano, você vai conseguir. Se você seguir, a gente vai, né, vai conseguir ter bons resultados. Então Claro. essa foi a minha jornada, basicamente. É, Ah, Luiz, deixa eu te colocar só mais uma coisa que é muito importante, cara. ah, Nessas pedaladas aí que a gente teve, isso me colocou numa crise financeira. Eu acho que vale muito a pena compartilhar isso aqui, cara. Isso me colocou numa crise financeira. Hoje é a maior crise que a empresa enfrentou em todos os tempos. Porque para conseguir suprir essa não venda, eu tive que tomar empréstimo do banco para ir fazendo caixa, manter as pessoas na empresa, ainda mexer com inovação, né, dentro do nosso espaço, renovar um aparelho, fazer uma manutenção. E a gente não teve as entradas de cliente que a gente precisava para cobrir essas contas. Então, cara, isso me gerou um prejuízo e uma crise, assim, esse ano aqui foi, 2024, foi a nossa, assim, o ano mais desafiador, cara. Então, cara, é legal isso, porque quando se arrasta esse processo comercial, o prejuízo lá depois, muitas vezes, ele é irreversível. claro, é verdade. Eu não sabia dessa parte da história, fico até mais feliz de tu ter encontrado a solução, porque é muito comum isso, Adriano, porque a gente quer soluções que pareçam rápidas, fáceis e que não dê trabalho. E a gente chama isso de armadilha do gestor de tráfego. Ele te promete contatos no WhatsApp e os contatos chegam. Mas, cara, tu ter que conversar com 160 pessoas para fechar duas, vale mais a pena tu ficar cutucando as pessoas que passam na frente do teu espaço e falar, ô, você não quer fazer uma aula? Eu tenho certeza que a taxa de conversão tende a ser um pouquinho melhor. Então, eu fico especialmente feliz e tocado porque para muitas pessoas que estão vendo esse case, às vezes, é mais um cara que ganhou dinheiro com a Codirect. Mas, puta, por trás tem sonhos renovados, tem uma família que agora é abastecida por isso e um sentimento de esperança que, cara,
que talvez estivesse até escondido. E por um lado, para mim é uma responsabilidade, porque as pessoas acabam contratando a Codirect depois de se ferrar na mão de todo mundo. Então, a gente tende a ser muitas vezes a última opção. Mas por outro lado, o Vitor, que vendeu para ti, ele fez muito bem ao te dizer que, cara, vai dar certo desde que tu faça a tua parte. Entendeu? Porque, assim, cara, não tem milagre, não tem bola de cristal, infelizmente ou felizmente. Existe um trabalho a ser feito e eu fico feliz em que você abraçou essa causa, né? Porque a gente deu a direção, mas, cara, quem tá no dia a dia aí do teu negócio é tu, né, Adriano? Então, assim, tem coisas que eu não posso fazer por ti. Mas me conta, assim, como é que foram os teus resultados? Por que que você está gravando esse case? Qual foi o salto que teve? Tu falou que na época boa, né, recentemente você estava aí com a entrada de 5 novos clientes, na época boa era 10, 12. Como é que foi teu resultado agora, nesse último mês? Ó, Luiz, o nosso resultado esse último mês ele foi aqui, cara, dá até assim emoção para falar. Nós vendemos 21 contratos em janeiro. Janeiro é um mês de venda para o meu segmento. Ele até é, Luiz, mas começa a vender a partir do meio de janeiro, porque tem muita gente viajando, está começando o ano. Na primeira semana, que ela começou no finalzinho, começou numa quinta-feira. Na primeira semana, em 3 dias, a gente vendeu uns 5 contratos. Na segunda semana, a gente vendeu mais 10. O mês todo, a gente fechou 21 contratos. Desses 21 contratos, eu já trouxe mais 3 que eu estava trabalhando lá, né? Não fecharam em janeiro, mas mais 3 que já estão fechando agora essa semana aqui. Né? A gente está fechando Sensacional. esses 3 contratos e tem alguns follow-ups que a gente está fazendo. Então a gente vendeu 21 contratos, Luiz. Cara, Foi um sensacional. negócio. Foi. Mas tem uma coisa, Luiz, que eu acho que eu atribuo o resultado disso daí. A gente está aí com vocês há quase 5 meses, 4 ou 5 meses, e por mais que você se dedique ao processo, né, que vocês colocaram, dedicação ela não é sinônimo de resultado, cara. Né? Você tem que se dedicar, mas você tem que avaliar também e ser Perfeito. assim perseverante. Eu acho que é a palavra. Errou, corrige, faz de novo. Então a dedicação só, não, mas eu estou dedicado, o resultado tem que acontecer, não funciona. E nós Claro. tivemos uma reunião com o Gabriel e com o Guilherme, eu acho que é a pessoa que cuida do tráfego aí. Legal. Cara, essa reunião foi a virada de chave. O Guilherme iria mexer no nosso gerenciador, ele nem mexeu. Né? Ele olhou lá o gerenciador, ele falou: Adriano, esses anúncios aqui, eles não são anúncios de topo de funil. Na última aqui, ó, no CTA aqui embaixo, você está vendendo. Parece que você quer vender. Esse CTA, o criativo tá legal, a mensagem tá. O CTA não é CTA de, entendeu? Não tá legal. Aqui na idade você precisa fazer esse detalhezinho. Então ele mexeu em alguns detalhes, na verdade ele orientou. Ele falou: você precisa de ajuda, você me fala. Ele orientou alguns detalhes. Luiz, no mesmo dia, eu parei tudo que eu estava fazendo, sou eu que mexo com isso, né? E Legal. fiz essas correções, né, que ele colocou lá. Cara, daí para frente melhorou muito, muito, melhorou muito. Qualidade, quantidade de seguidor, quantidade de engajamento, a procura. Então eu atribuo muito a essa virada. Não é que é a bala de prata, tá? Claro. Porque a gente está trabalhando duro desde que a gente começou com vocês, fez esse ajuste. Cara, o trabalho duro continua e vai ter mais ajuste. Vai ter Mas trabalho isso foi duro. determinante. Sensacional, cara. Parabéns. E, tipo, assim, as pessoas veem esse case, né? Você falou do ponto da virada, mas elas acham que é uma caixa preta, né? Acontece uma caixa preta em 5 meses, de repente, pum, quadruplica o faturamento de novos clientes naquele mês. Não é assim. O que que aconteceu nessa caixa preta, assim? Porque eu gosto de case vida real. O que que aconteceu? Quais foram as indas e vindas? Quais foram os desafios? Quais foram as preocupações? Eventualmente, nesse meio do caminho, alguns medos, alguns remorsos, alguns arrependimentos. O que que aconteceu no meio do caminho? Tipo assim, puta, será que eu entrei em mais uma furada? E fala como é que foi essa caixa preta, esse vácuo de contratei, quinto, quarto, quinto mês, e meu resultado estourou. Luiz, para ser bem sincero, a gente, cara, eu não tive medo nenhum com vocês. Assim, Ah, que legal. eu não estava atribuindo a vocês o não resultado, né? De novo, a parte da assessoria e da Codirect é muito legal porque depende da gente, depende da gente, de quem contratou, levantar a mão e falar: eu tô com dificuldade nisso, eu não entendi direito isso. Legal. Vamos olhar junto o gerenciador, vamos olhar junto os anúncios, porque não está dando resultado. Então, cara, depende da gente. Ah, Né? E aí tem uma outra coisa: quando você fala com o assessor, com o consultor, você vai ter mais tarefas para fazer. Né? Então você precisa refazer algumas coisas, mudar outras, aprender novas.
Então, esse processo aí, ele foi muito bem. A gente teve muito suporte de vocês. Cara, e é trabalho duro. Eu separo aí 2, 3 horas por dia para poder fazer essa parte comercial, Luiz. Ó, Claro. nós mudamos o pitch de venda 2 vezes depois que a gente ficou com vocês. Um detalhe que virou para a gente no nosso pitch, perdão, a nossa triagem de venda ali, o primeiro contato, né, quando a gente faz ali a apresentação do trabalho, que a pessoa entra, fala com a gente não falava o preço, né? Em hipótese alguma, chamava a pessoa para fazer a avaliação primeiro para ela conhecer. E aí a gente viu que não fazia sentido, cara. Não estava fazendo sentido, porque a pessoa gostava, amava o trabalho, pela apresentação, pela abordagem inicial, ela falava, putz, vou lá. E o Instagram ainda não estava robusto o suficiente, ainda não está, ele precisa melhorar, a gente está trabalhando em cima disso, que é longo prazo. Para mostrar para a pessoa que era um trabalho excelente, mas o preço é preço de trabalho excelente, né? Massa. Então, não é um preço de avião, de barco, não é isso, mas não é o preço de uma academia. Então, o Claro. nosso ticket médio é em torno de R$ 800 para a pessoa se exercitar 2 vezes por semana. A Sim. pessoa ela tá acostumada, Luiz, com um ticket médio de 300 para treinar em pequenos grupos, 400 no máximo, vai 3 vezes por semana. Então, quando a pessoa chega lá e você apresenta tudo para ela e ela vê esse preço, né, assim, não está dentro do escopo de pagamento dela. De fato, ela não pode pagar aquilo naquele momento. E aí você gera frustração. Quando você fala o preço antes e a pessoa fala, não, agora não é o momento, e você continua com o seu trabalho de Instagram, você continua com o seu trabalho de apresentação, poucos meses essa pessoa volta. Claro. Desses 21 que nós vendemos, nós tivemos uns 3 casos assim, tá, cara? De Massa. pessoas que foram lá até, fizeram aula experimental, falaram, não, cara, são vocês que a gente precisa. Eu tô vendo o trabalho, eu tentei outras coisas, não dá, Adriano. Toda hora que eu olho o seu anúncio, eu falo, não, eu preciso me valorizar, eu preciso investir em mim. Claro. Então isso daí acho que faz toda a diferença. E eu acho que não tem caixa preta, Luiz, é trabalho, cara. Se você olhar para essa parte e achar que você vai dar uma esticadinha na tua agenda de meia hora e beleza, não é, cara. Claro. Precisa separar um tempo, levar a sério. Se tiver alguém que faz para você, né? Porque muitas vezes você tem. A gente começou com 3 pessoas no time, me ajudando com a parte de criativos, né? Com a parte de anúncios. Eu tirei todo mundo. Não fluiu, né? Eles não estavam conseguindo captar a ideia. Eu falei, vou precisar assumir isso nesse momento, fazer muito bem feito, que a gente precisa ter cliente. Agora a gente não tem caixa para contratar alguém, né? Até porque estamos numa crise. E eu vou ter que organizar a minha agenda, separar um tempo para eu me dedicar a isso aí de verdade, Legal. né? E é dedicação, cara. É Claro. É, porque basicamente assim, isso. o jogo não está vencido. A gente está comemorando o primeiro salto, um primeiro indício. E só para a gente poder concluir, Adriano, que indícios, desde o começo do trabalho, você teve que te deu confiança que você estava na direção certa? Tipo, o que que te fez persistir? O que que te fez confiar nas orientações ao longo do tempo? Bom, é, quando eu faço a parte de venda lá também, né? Sim, Na academia. Então, atendo as pessoas nesse primeiro contato, muitos eu atendo, e a Juliana, que é minha esposa e sócia no negócio, ela atende mais, ela faz mais o comercial do atendimento. Cara, a qualificação do lead, eu acho que dá para resumir nisso. legal. É muito, muito legal quando você recebe a ligação da pessoa que ela está educada já. Não tem pessoa pronta. Entende, Luiz? Não tem assim, o meu cliente ideal. Né? O meu cliente ideal, ele está lá dentro da empresa. Ele está treinando, ele está seguindo o método, ele se envolveu, ele Perfeito, entendeu como é que funciona. Né? Eu preciso construir o meu cliente ideal, eu preciso desenvolvê-lo. E, perfeito. cara, eu tinha preconceito com o Instagram, Luiz. Não gostava de Instagram, cara. Porque o meu conhecimento era muito raso sobre a potência comercial, né, e profissional dessa ferramenta, entendeu? E vocês me ajudaram a dar uma virada de chave nisso. Cara, é muito, muito interessante, muito, muito efetivo. Legal, Né? Eu tenho lá, o meu público é 50 a mais, então eu atendo muitas pessoas idosas por conta dessa abordagem individualizada e a personalização. Né? Então, muitas pessoas idosas acabam procurando. E legal. eu tô atraindo idosos, né, que não têm Instagram, porque o filho viu, falou, pai, vamos conhecer esse lugar? Eu tô com uns 3 clientes assim agora. Genial, perfeito, perfeito, Porra, cara, é fantástico. É muito perfeita. legal. Essa clareza, porque a gente usa esse intermediário para chegar onde precisa chegar. Sensacional. E, Adriano, é, existem pessoas que vão ver esse case extremamente inspirador, sob minha perspectiva, porque você falou a palavra-chave do processo é trabalho duro. Tipo, assim, o caminho tá ali, mas tem que fazer o trabalho, não tem moleza. Então, para mim, isso já é um belo de um recado, mas existem algumas pessoas que vão ver esse vídeo
E algumas delas já decidiram contratar com o Direct, estão vendo para reforçar uma crença. Algumas decidiram ainda não contratar, qualquer motivo que seja, só que tem algumas pessoas que estão em cima do muro. Para essas pessoas que estão em cima do muro, que recado que tu daria para elas? Olha, Luiz, a gente precisa estar preparado, né, para o resultado que a gente quer. Muitas vezes, cara, quando você está em cima do muro, você não está preparado para o resultado. Você, né, você não, você está pensando ainda, né, se vai, se não vai, porque teve problema lá atrás, esse é mais um. Ó, eu diria para essas pessoas que o método de vocês é um método extremamente profissional, que é muito sério, que existe uma humanização nessa empresa, apesar do atendimento ele ser 100% digital, existe um carinho com os clientes. Cara, isso, pessoal, quem estiver vendo aí não é puxação de saco, não. Existe um carinho, é perceptivo no atendimento, é perceptivo no suporte quando você precisa, para qualquer coisa. E existe uma ciência, um conhecimento que vocês acumularam ao longo do tempo aí, e ele é de valor inexpressivo. Porque a hora que você coloca em prática, funciona. O meu ticket médio, de novo, Luiz, ele é um ticket médio alto, tá mais difícil vender. Não é uma experiência do Adriano, é uma experiência do mercado no modo geral. Eu converso com outras pessoas que também têm serviços e produtos de ticket médio mais alto, tá bem mais difícil vender. Claro. Né? E o trabalho de vocês, ele cria um caminho onde a gente diminui esse atrito, onde a gente facilita a venda, onde a gente desperta a confiança. Então, para a pessoa que está em cima do muro, se prepara, mergulha aí na Codirect, com vontade de trabalhar, separa um tempo na agenda, e o resultado vai acontecer. Não tem como não acontecer. Se você der duro, se você se envolver com o método e for presente e interessado, vai acontecer. Sensacional. Gente, obrigado. Adriano, obrigado mais uma vez aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Acho que foi super inspirador esse bate-papo. As tuas orientações para mim foram. Eu vou pegar esse vídeo e vou mandar para um monte de cliente, porque eu tenho certeza que isso aqui vai gerar muito valor na vida das pessoas. Obrigado pela inspiração, porque a tua atitude fez toda a diferença no processo de também não descansar, de buscar e etc. E mais uma vez aí, parabenizar pelo resultado e te dizer que é só o começo. Tamo junto? Legal, Luiz. Eu que agradeço vocês, cara. Muito obrigado, Valeu. viu? Valeu. Grande Tchau, abraço. tchau.